dia a todas e todos. Queria agradecer, em primeiro lugar, ao professor Henrique Ortega pelo convite, que ensaiou, ao José Maria por ter gentilmente também me buscado lá no IFISH para vir para cá, me auxiliado pela comissão, e a todos pela presença. Dizer que, bom, para mim, enfim, é um prazer estar aqui, mas ao mesmo tempo um desafio, e fazer apenas uma precisão: eu não sou especialista em geopolítica, não é essa minha área de trabalho. Eu sou sim especialista em América Latina, mas na verdade em história do pensamento político na América Latina, né? Agora, eu tenho interesse e acompanho, né, com maior ou menor distância, mas enfim, com alguma regularidade, o debate sobre geopolítica e sobre relações internacionais como um interessado, digamos, não especialista, mas informado, né? E já tive a oportunidade, inclusive, de participar de bancas de tese de doutorado sobre, enfim, pensamento geopolítico, né? Inclusive muito recente, né? De uma orientanda do meu colega Álvaro Bianchi, a Erika Musquiva, que defendeu uma tese sobre geopolítica no pensamento de Antônio Gramsci, né? E acompanho, de modo geral, o debate sobre, digamos, relações internacionais, em especial no que diz respeito à política latino-americana contemporânea, né? Então, por várias dessas razões, eu acabei aceitando o convite, embora não seja um especialista em geopolítica, para compartilhar com vocês algumas impressões sobre digamos, a pergunta que me sugeriu o professor Ortega, que era, afinal, por que geopolítica hoje é um tema de debate importante para um ensino preocupado com questões que ele chamou de questões globais, questões de interesse internacional, né, geral, né? Eu diria que, para que a gente possa responder essa pergunta, é preciso entender, afinal, do que é a geopolítica, né? De onde ela veio, né? O que é a geopolítica como disciplina. Bom, o termo geopolítica ele surge no começo do século XX, da pena de um autor sueco, né? É curioso que a geopolítica como disciplina não surge nos grandes países europeus, né, da política da cultura europeia, embora vá ter um grande impacto neles, mas surge num país relativamente deslocado, né, até certo ponto periférico no cenário europeu, que é a Suécia, né, da pena de um autor chamado Rudolf Kjellén, né, que era um político intelectual conservador, muito preocupado na época com a independência da Noruega, né, que se tornou independente da Suécia, o Estado Nacional, justamente nesse momento, mais ou menos em 1908, enfim, começo do século XX. E ele tinha um argumento, né, isso está num texto do Perry Anderson, conhecido intelectual marxista anglo-irlandês, que deu uma palestra aqui sobre geopolítica aqui na Unicamp, salvo engano, em 2016, por ocasião do cinquentenário daqui da universidade, né? E o Anderson remonta, né, a essa origem. O que ele estava preocupado com a independência da Noruega, ele se opunha a ela argumentando que era do interesse geopolítico, né, do Estado sueco ter uma saída para o Atlântico, né, ter controle dessa saída para o Atlântico, que justamente representava todo o litoral norueguês. Em termos de, a ideia de uma disciplina chamada geopolítica, né, defendida pelo Kjellén, era justamente de assinalar a importância dos aspectos geográficos e físicos, não só na formação dos Estados nacionais, mas na constituição dos interesses e da política exterior das grandes potências, né? Tem, inclusive, um dos trabalhos mais conhecidos dele é um trabalho sobre as grandes potências, né, no cenário internacional. Então, ele procurava
estudar, né, a geopolítica procuraria estudar o papel do meio físico, do espaço, né, na determinação dos interesses e do grande jogo entre as potências, cuja a culminação, né, lembra o Anderson, é a guerra, é um enfrentamento militar. Né? Quer dizer, o próprio termo geopolítica sugere isso, né, a política do espaço, a política da geografia. É claro que esse esforço intelectual do Kielin tem antecedentes, notadamente a geografia alemã, né, a escola do determinismo geográfico alemão do Ratzel, né? E não por acaso os textos de geopolítica do Rudolf Kielin vão ter muita entrada na Alemanha durante a Primeira Guerra Mundial, vão ser traduzidos para o alemão. Um pouco essa história da geopolítica eu tirei também um pouco do primeiro capítulo da tese dessa estudante lá do nosso programa de doutorado, a Erika Musquivar, que remontou toda a origem da geopolítica para mostrar como, por exemplo, o Gramsci vai tomar conhecimento do Kielin por meio dos geógrafos italianos, inclusive dos geógrafos próximos do fascismo, que por sua vez vão ler os alemães, né? Então tem aí um percurso em que a geopolítica vai se disseminando por meio da Alemanha pela Europa, né? Então você tem, por exemplo, na Inglaterra o Mackinder, né, que vai ser o principal teórico geopolítico inglês. Na Alemanha, sobretudo, um militar, Haushofer, que inclusive vai ser muito próximo depois de Hitler, né, e do nazismo, um militar prussiano, que vai ser o principal teórico geopolítico alemão, e a geopolítica vai ter uma importância grande nos próprios argumentos expansionistas do nazismo, né? Enfim, na Itália Al-Majah e por aí vai, né? Nos Estados Unidos o almirante Neyman, né? Teórico do navalismo, isso é da importância estratégica dos mares para os Estados Unidos, né? Então, ao longo dessa primeira metade do século XX, a geopolítica vai se disseminando pelos principais países do mundo, sobretudo por meio de autores muito próximos ou partícipes propriamente do meio militar, né? Então, quer dizer, se tornou uma área de conhecimento estratégica, né, por razões bastante evidentes, para os interesses e para a legitimação das pretensões territoriais de diferentes estados numa época de agudos conflitos, sobretudo na Europa, né? No mundo inteiro, mas sobretudo na Europa, pensando que a primeira metade do século XX é o momento em que se dão as duas grandes guerras mundiais, né? A Primeira e a Segunda Guerra Mundial, só pelo menos aí, como lembra o Eric Hobsbawm, né, dos extremos, né, uns 30 a 40 anos de instabilidade política, econômica e militar generalizada, né, quase incessante. Bom, depois da Segunda Guerra, o termo geopolítica, até pela sua associação com o nazismo, por meio da obra do Haushofer, ele entra em certo descrédito, passa a ser muito mal visto, né, no mundo, né? O que não significa que a geopolítica deixou de ser praticada e teorizada, né, em toda parte, né? Então, durante a Segunda Guerra Mundial, por exemplo, houve um importante estrategista, um intelectual holandês vinculado ao Departamento de Estado americano, né, radicado nos Estados Unidos, Spijkman, que escreveu uma obra de geopolítica que até hoje é a grande referência da geopolítica nos Estados Unidos. E aqui no Brasil e na América Latina também floresceram escolas de geopolítica nacionais. No caso do Brasil, os dois praticantes mais conhecidos, e lá aqui na Unicamp nós tivemos, né, no Departamento de Ciência Política o professor Shigenori Miyamoto, que foi importante estudioso desses dois autores, né, o Meira Matos e o Gobir do Couto Silva, dois generais, né? Então, a partir do final dos anos 40, com a criação da Escola Superior de Guerra, a ESG, você tem
o desenvolvimento de uma doutrina geopolítica brasileira, que é importante, inclusive, para embasar a doutrina de segurança nacional do regime militar, mas não apenas, né? Toda a política de fronteiras do Brasil, etc., né? Ela tinha seus antecedentes, por exemplo, na política de fronteiras desde o Barão do Rio Branco, mas ela se consolida como doutrina geopolítica, inclusive com este nome, no próprio título da obra mais importante do general Golbery, já na segunda metade do século XX. Né? Na Argentina também surge uma tradição geopolítica, sobretudo ligada à discussão da área geopolítica do Atlântico Sul, né? E por aí vai. Né? Bom, desnecessário dizer que na segunda metade do século XX a geopolítica esteve muito balizada pela Guerra Fria, né? Enfim, pela sobreposição de uma ordem mundial bipolar, né? Digamos, organizada em torno das duas grandes potências, superpotências que emergem da Segunda Guerra, os Estados Unidos e a União Soviética, com um conflito ideológico entre essas grandes potências, o que era uma novidade, né? Nunca antes, e bom, por enquanto, também nunca mais depois desse período, você teve uma sobreposição tão clara entre um conflito, digamos, tipicamente geopolítico, por domínio, poder territorial entre grandes estados militares, e um antagonismo de tipo ideológico entre dois projetos supostamente alternativos de sociedade, né, com apelo universal, capitalismo e socialismo. O que, de alguma maneira, acabou deixando em segundo plano as determinações classicamente geopolíticas desse enfrentamento. Né? Hegemonia sobre territórios, recursos naturais, populações, etc. etc. Né? O que acabava, no debate público, sobretudo, ganhando maior evidência era o conflito ideológico entre, né, diferentes formas de organização social, né, que disputavam predomínio no âmbito global e que davam uma forte carga ideológica e enfim, cultural, né, para esse conflito. Isso, digamos, como todo mundo sabe, entra em declínio com a crise dos regimes do socialismo do século XX na Europa Oriental, o próprio fim da União Soviética entre 89 e 91, né? Em que o mundo passa a uma ordem... bom, não havia muita clareza sobre o que essa ordem seria, né? A projeção dos Estados Unidos é que ela seria uma ordem unipolar em torno dos Estados Unidos como potência, como superpotência militar única que havia sobrado, os seus estados aliados, como os estados da Europa Ocidental, agrupados na OTAN, e foi um pouco isso que parecia que iria predominar na década de 1990. Porém, na virada do século XX para o XXI, foi ficando cada vez mais claro que não era esse o caso. A hegemonia americana passou a ser crescentemente contestada e o mundo tendeu e tende cada vez mais hoje a caminhar para uma ordem multipolar. No fundo, o conflito hoje se dá entre os Estados Unidos, né, defensor da preservação de uma ordem unipolar com os Estados Unidos como única superpotência mundial, e um polo de poder alternativo emergente, sobretudo a China no plano econômico e a Rússia, herdeira do poderio militar soviético, no militar, ambas, aliás, em crescente processo de integração geopolítica. Aqui, acho que vale uma nota de rodapé, isso é um detalhe pouco lembrado, às vezes, no debate sobre a Guerra Fria. Uma vantagem importante que os Estados Unidos levou naquele período foi que as duas grandes potências comunistas, a União Soviética e a China, desde o final dos anos 50 e início dos anos 60, viveram um conflito, né, romperam, inclusive chegaram quase a entrar em guerra em algum momento, e, portanto, o mundo, né, dos estados, chamado Segundo Mundo, como era conhecido na terminologia da
época, nos estados socialistas, se dividiu, né, entre duas potências concorrentes. É irônico constatar que hoje, depois do colapso daquelas experiências socialistas do final do século XX, a China e a Rússia se reaproximaram, tenderam a se reaproximar cada vez mais e hoje tendem a formar um bloco geopolítico, o que muito preocupa os Estados Unidos, né? Inclusive isso foi agora explicitado na nova doutrina de segurança do atual governo americano, o governo Trump, que pela primeira vez elege a China como seu rival estratégico explícito, né? Antes se falava mais no terrorismo como grande ameaça estratégica, agora se fala explicitamente na China. Então, digamos, esse é um pouco o panorama internacional contemporâneo. E por que eu estou dizendo isso? Porque esta nova configuração internacional recoloca o tipo de preocupações clássicas da geopolítica, né? A luta entre as potências por domínio territorial, expansão do domínio territorial, a consolidação de áreas de influência, a disputa por recursos estratégicos, etc., a formação de sistemas de aliança, estados satélites, se torna uma peça central no debate internacional. Então, se na época da Guerra Fria havia uma tendência de privilegiar a dimensão ideológica do conflito, e nos anos 90, no período pós-Guerra Fria, havia um pouco a ideia de que não haveria praticamente mais conflito numa nova ordem mundial multilateral encabeçada pelos Estados Unidos, hoje fica claro, né, que o conflito geoestratégico entre grandes potências, entre grandes blocos ou sistemas de potências, está na ordem do dia, né? Está na ordem do dia de qualquer pessoa que abra um jornal e acompanhe com certa atenção o desenrolar desse xadrez, né? Desse xadrez. Então, isso só para começar uma primeira aproximação à pergunta, quer dizer, geopolítica, em que pese a distância histórica que nós temos do seu contexto de origem, né, é vamos dizer, um campo de preocupações da maior atualidade. Eu vou voltar a isso mais adiante, mas eu quero agora voltar para o debate mais propriamente teórico, né, e tentar pensar que ferramentas conceituais, analíticas, temos hoje para pensar a geopolítica. E nesse sentido é preciso dizer que esse terreno se diversificou muito, ou seja, que a geopolítica clássica, né, que tende a se aproximar daquilo que na área de relações internacionais a gente chama de paradigma realista, né, das relações internacionais. Você tem 2 ou 3 grandes paradigmas clássicos das relações internacionais, o paradigma realista, o paradigma idealista ou liberal, e às vezes se fala de um paradigma marxista ou crítico, enfim, mas o paradigma realista é o mais antigo e é aquele que, digamos, sempre pensou as relações internacionais como um campo de conflito entre entes soberanos, né? Um pouco na chave hobbesiana do estado de natureza entre os poderes soberanos, né? A geopolítica, as suas preocupações e as suas ferramentas analíticas sempre se aproximaram desse modo de pensar nas relações internacionais, e uma das coisas que mais, uns traços, por exemplo, que evidencia isso mais claramente, é que os geopolíticos clássicos da geração de Kielin, Mackinder, Haushofer, etc., sempre tomaram o Estado Nacional como um ente, como um todo homogêneo, e mais do que isso, além de tomá-lo como uma unidade, né, o Estado Nacional como unidade, sempre o viram quase como um ser vivo, né, isso é explícito, né, como um todo orgânico, né, para o qual o espaço era um elemento vital de sobrevivência, o espaço geográfico, né? Isso é parte também herança do Ratzel e da sua teoria do espaço vital, né, do mínimo espaço vital necessário para que um Estado pudesse se manter e mesmo, enfim, se expandir,
Né? Então, essa visão organicista que assemelha, né, que estabelece um paralelo entre o Estado e um ser vivo, né, que aliás é um típico motivo do pensamento político conservador, né, organicista, hierárquico, etc., é um elemento importante no pensamento geopolítico clássico, né, originário. Mas, hoje em dia, né, há correntes que incidem no debate sobre geopolítica que se distanciam bastante desse modo de encarar o Estado e as lutas e conflitos de interesses entre diferentes Estados. Esse modo de pensar a relação entre o Estado e o espaço geográfico é no mínimo questionável, porque se olharmos internamente, os Estados são tudo menos entes homogêneos e orgânicos. E assumi-los como tais, quando se pensa as relações internacionais, é, digamos, um pressuposto muito carregado ideologicamente. Porque os Estados, digamos, são entes históricos, para começo de conversa, que se impõem e se organizam certamente num espaço geográfico, então o elemento espacial é sem dúvida importante para pensar o fenômeno estatal, mas não o fazem de modo homogêneo, porque os Estados, e nesse sentido a contribuição gramsciana e o conceito de hegemonia vem bem a calhar, né? São formados a partir de diferentes correlações ou relações de forças internos, que os tensionam permanentemente. Relações de forças que mudam ao longo do tempo, mais lentamente ou mais rapidamente a depender do momento histórico. E essas relações de força se deslocam porque elas, digamos, põem em conflito diferentes grupos, frações de classes sociais, interesses dentro de cada Estado. E que, por sua vez, também estabelecem alianças com outros grupos, ou classes, ou frações de classes, no âmbito internacional, em outros estados. Depois eu vou dar alguns exemplos que eu acho que ilustram isso bem. Então, para começo de conversa, né, ainda que a relação entre o Estado e o espaço seja, de fato, uma relação fundamental, tomá-la como uma relação, digamos, orgânica e homogênea é, no mínimo, duvidoso. Inclusive porque o Estado e essas relações de forças que determinam a construção do Estado se realizam no espaço de modo também bastante heterogêneo, né? Então, para recorrer a um exemplo que o próprio Gramsci dá em sua obra, né, inclusive antes da sua prisão, antes dos famosos cadernos do cárcere, né, o Estado italiano, né, era, na sua formação tardia, no final do século XIX, tinha como um dos seus problemas pendentes a chamada questão meridional, né, o conflito, né, quer dizer, a tensão entre um sul, uma Itália meridional atrasada, agrária, camponesa, né, em grande medida ainda pré-capitalista, e uma Itália do norte industrial, enfim, burguesa, capitalista, pujante, etc. E não é que se trata de uma dualidade simples, né, mas de uma relação complexa em que a própria pobreza e dependência do sul em relação ao norte alimentava a economia industrial setentrional e vice-versa, né? Então tratava-se de uma fratura histórica que se realizava no espaço. Do mesmo modo, nós podemos pensar que o Brasil tem, inversamente, como sugeriu num livro que não trata de geopolítica, né, longe disso, o livro do professor André Singer sobre o fenômeno do comunismo, o Brasil tem uma questão setentrional, quer dizer, a integração do Nordeste, por exemplo, em relação à economia do Sudeste, etc., do Brasil é uma relação problemática e por aí vamos exemplos. Quer dizer, esse é um primeiro ponto que eu acho importante ter em mente, né? O modo como o Estado se constrói historicamente, como se realiza no espaço, né, é determinado por
relações e correlações de forças por conflitos entre grupos e classes sociais internamente e que estabelecem alianças e antagonismos também no plano externo. Portanto, as fronteiras entre os estados e os seus interesses são mais porosas do que nós, em geral, acreditamos. Afinal, o que é o interesse nacional? Quem determina isso? Quem determina o que é o interesse nacional? Via de regra, os grupos dominantes ou hegemônicos nas correlações de forças internas, mas que também têm seus aliados externos. Até porque, e isso é um ponto importante, o sistema interestatal ele é um sistema hierárquico. Ele é um sistema desigual. Os estados têm diferentes capacidades de determinar, se autodeterminar, isto é, a soberania não é, digamos, um bem disponível a todos, né, de igual maneira, e, portanto, de fazer valer seus interesses em relação aos demais estados. Né? Isso parece um dado um tanto quanto óbvio, né? Sei lá, a capacidade soberana de autodeterminação e de interferência internacional dos Estados Unidos, né, é incomparavelmente maior do que a do Equador, ou do que a do Uruguai, ou do que a da Namíbia. Isso é óbvio, mas isso é prenhe de consequências teóricas, que nem sempre as abordagens mais convencionais em geopolítica ou em relações internacionais extraem. E aqui eu queria me deslocar dessa abordagem gramsciana, baseada no conceito de hegemonia, e que tem tido até um certo impacto nas relações internacionais, os chamados autores neogramscianos, como Robert Cox, entre outros. Vamos deslocar para um outro paradigma que, sem ser também propriamente da geopolítica, tem algo a dizer a respeito, né? Que é inclusive um paradigma que se desenvolveu na América Latina, da dependência, chamadas teorias da dependência, né? Que tem alguns ilustres praticantes aqui no Brasil, né? Fernando Henrique Cardoso, Teotônio dos Santos, Rui Mauro Marinho, entre outros. Foi bastante, deu muito o que falar na virada dos 60 e 70 na sociologia política e na economia política latino-americanas, né? Mas o que eu queria chamar a atenção é que a dependência, o conceito de dependência, dá relevo a algo para o qual eu já havia chamado a atenção antes, né? Não só os estados são internamente tensionados por conflitos de interesses, mas esses conflitos não se restringem às fronteiras internas, né? Eles se organizam no plano de uma economia capitalista mundial e de um sistema interestatal divididos entre um centro hegemônico, dominante, e uma periferia subalterna ou dependente, né? Nas décadas de 70 e 80, parte dos teóricos da dependência aprofundam essa pista teórica e se deslocam por um outro paradigma, que é o da chamada teoria dos sistemas mundo. As figuras referenciais são o sociólogo norte-americano Immanuel Wallerstein, né, o Giovanni Arrighi, o economista egípcio Samir Amin, que faleceu agora de domingo para segunda-feira, né, o brasileiro Teotônio dos Santos, né, que também faleceu há poucos meses, recentemente, né. Então você tem aí um paradigma que se desdobra a partir do debate sobre a dependência, mas que tem uma especificidade, porque ele radicaliza essa hipótese e passa a pensar, digamos, desloca o Estado-nação como unidade de análise para pensar as ciências sociais, né, a sociologia, a política, a economia, a história, e toma como unidade de análise o que eles chamam de economia-mundo, né? Ou seja, a ideia de que o mundo há séculos é caracterizado por uma sucessão de sistemas econômicos internacionais, mundiais, né? E que tem seu complemento, seu correlato,
político num sistema interestatal, né? E ambos, tanto o sistema interestatal como a economia mundo, são sempre organizados em torno de um centro e um conjunto de periferias, né? Então são sempre hierárquicos e desiguais. No caso, né, há 500 anos, e essa é outra característica do paradigma da teoria dos sistemas mundo, eles procuram pensar sempre na longa duração, né? Aí trata-se de um aporte que o Wallerstein, entre outros, tiraram do historiador francês Fernand Braudel, né? Que, aliás, sempre foi muito inclinado a uma aproximação entre a história e a geografia, né? Pensar os grandes espaços sociais, políticos, etc., econômicos, num lapso de tempo longo, né, de décadas ou mesmo séculos. Então, combinando um pouco Braudel com Marx, né, os teóricos do sistema mundo, né, procuram fazer análise sobre o capitalismo tomado como um sistema mundial que já existiria há pelo menos 4 ou 5 séculos, né, ou seja, olhá-lo na grande perspectiva histórica. E o complemento disso no plano político é que a economia mundo capitalista, né, só se formou e se consolidou também com a consolidação e a formação de um sistema interestatal que também deve ser pensado nessa perspectiva de longa duração, né, da longa durée, como dizia o Braudel. Então, o que é interessante, né? Eu diria que com a teoria do sistema mundo tem-se um salto qualitativo importante para pensar, para repensar, melhor dizendo, as preocupações da geopolítica, né? De um lado você tem uma integração mais clara entre história, economia e política, e de outro, digamos, a projeção disso num plano histórico longo, né? Ou seja, né, captar os grandes cenários, né? E nesse sentido me parece uma ferramenta útil, ainda que com limitações, porque evidentemente se você olha a coisa do plano muito macro, sempre se corre o risco de perder nuances no plano micro, sobretudo no plano das conjunturas, né, que são tão fundamentais para pensar os desdobramentos políticos, né? Ou o plano interno dos estados, que sempre se relaciona intimamente com o plano externo. Mas em que pese esses riscos, eu tenho a impressão que as teorias do sistema mundo aportam bastante para o debate contemporâneo. E, já me encaminhando mais para a conclusão, eu diria que tem um terceiro paradigma distinto dos três anteriores que eu... de um quarto paradigma, né, distinto dos anteriores que eu enumerei antes, né, a teoria gramsciana da hegemonia, a teoria da dependência, a teoria do sistema mundo, e que é mais distante da tradição marxista, que é um ponto em comum entre os paradigmas anteriores, que se remete à obra de Michel Foucault, né, e a sua equação entre a formação dos campos disciplinares e as relações de poder, que no âmbito da geografia, na França, deu um grupo de geógrafos muito interessante, que se organizava em torno de uma revista, Hérodote, né, cujo principal nome foi Yves Lacoste. E Yves Lacoste publicou um livro interessante chamado A Geografia, Isto Serve para Fazer a Guerra. Um título muito chamativo e provocativo, né, em que o Lacoste procura mostrar como o próprio surgimento do conhecimento geográfico, do conhecimento sobre o espaço, do conceito de espacialidade, como se construiu o campo disciplinar em torno dele, né, se deu em função dos interesses militares e do controle populacional e territorial dos Estados nacionais. Daí o título, né? Geografia, né? Isto serve para fazer a guerra. Mostrando inclusive que a geografia escolar mais inofensiva dos mapas mundi, dos globos terrestres, ou a geografia, né, um pouco turística e de entretenimento das National Geographic e
Discovery Channels da vida, né, não existiria senão em função desses interesses estatais de controle e disciplinamento de territórios e populações. Né? E por que eu acho que este paradigma é importante? Né? Não só porque os autores da Herodot e Lacoste, entre outros, digamos, procuraram repensar a geopolítica, afastando-a das suas conotações conservadoras, etc., e também a tomando de um ponto de vista crítico, mas porque eles aportam uma contribuição importante para deslocar o olhar da geopolítica apenas dos seus objetos de interesse clássicos, como controle de recursos naturais, estabelecimentos de bases militares, deslocamentos de tropa, sistemas de fornecimento de energia, etc., etc. Né? Ou seja, se pode pensar em termos espaciais e de exercício do poder no espaço, outros objetos muito distantes das preocupações militares, né, ou diplomáticas imediatas, como, por exemplo, a própria construção do conhecimento. Então, hoje, por exemplo, no âmbito dos estudos pós-coloniais ou decoloniais, que sobre influência pós-estruturalista tem florescido na Europa, nos Estados Unidos, na Índia, na América Latina, etc., se pode falar em uma geopolítica do conhecimento. Eu acho que isso é particularmente interessante para vocês que estudam ciência e tecnologia. Ou seja, o conhecimento, assim como o poder militar ou a acumulação de capital, o conhecimento também não se difunde no espaço de maneira homogênea. O mundo do conhecimento, das universidades, dos centros de pesquisa, também é organizado geopoliticamente, por assim dizer, né, em um centro irradiador, em periferias consumidoras de ideias, de ciência, de tecnologia. Né? Isso me parece muito claro se nós pensamos a relação da ciência brasileira, dos cientistas brasileiros, por exemplo, com, durante muito tempo com a Europa, hoje mais com os Estados Unidos. Né? Eu costumo brincar que nas ciências sociais, os cientistas sociais brasileiros e latino-americanos produzem farto material empírico para que os europeus e norte-americanos façam teoria. Né? E eu diria que nas áreas duras, né, exatas e biomédicas, de maneira distinta, se colocam problemas parecidos. Né? O problema da transferência de tecnologia, o problema da criação de tecnologia própria versus a importação ou adaptação de conhecimentos, de técnicas vindas de fora. Né? Essa, a rigor, é uma preocupação antiga, né, e anterior aos próprios estudos pós-coloniais. Aqui no Brasil, tivemos nos anos 50, quando o nacionalismo era muito forte, né, um intelectual como o sociólogo Alberto Guerreiro Ramos, né, que propôs a ideia de uma redução sociológica, isto é, de que as ciências sociais brasileiras deveriam recepcionar criticamente e adaptar o que vinha de fora em termos de teorias, conceitos e métodos à luz dos problemas nacionais. E ele mesmo dizia que esse conceito de uma redução sociológica poderia ser adaptado a outras áreas, pensando, por exemplo, em problemas de ciência e tecnologia. Né? Porque o horizonte dele era o quê? A autonomização do Brasil como comunidade nacional no mundo. Né? Então, tentando fazer uma síntese, né, do que eu discuti até o momento, a geopolítica hoje não é apenas um campo de interesse de militares, diplomatas, geógrafos políticos, né, economistas políticos e, enfim, comunidade, ou aquilo que nos Estados Unidos se chama de comunidade de inteligência, estudiosos de relações internacionais, etc. Eu diria que é
pensando na ideia de que a organização do poder no espaço e a espacialidade ou territorialidade do poder podem ser um ponto de referência para pensar vários outros objetos, né, como organização do mundo do conhecimento, da cultura, eu diria que a perspectiva geopolítica, se não a disciplina, a geopolítica, ela tem interesse para um amplo espectro de estudiosos e para o público em geral. Né? Este é um primeiro ponto. Ou seja, vários objetos podem ser pensados do ponto de vista de uma geopolítica, enfim, de como, né, o espaço organizado em função do poder e poder do espaço, como essa organização é sempre desigual, hierárquica, etc. Né? Mas também eu diria que ela é do interesse do público em geral, inclusive nas suas acepções mais tradicionais. E aqui eu retorno ao começo da minha intervenção, é o fato de que hoje, né, o cenário internacional, bastante conflagrado e instável, né, revela a importância das preocupações e das perspectivas mesmo mais clássicas da geopolítica. A imprensa internacional tende, por alguns viés e preferências políticas, a atribuir parte da instabilidade, digamos, à personalidade idiosincrática e errática do atual ocupante da Casa Branca, né? O Sr. Trump, né? E o seu estilo singular, né? Por assim dizer. Eu diria que isso é puramente anedótico e pouco relevante. Na verdade, uma forma, inclusive, de distrair o público leitor de algo muito mais profundo. Claro que isso tem seu peso, né? Na dimensão mais micro e mais conjuntural. Mas o próprio surgimento de Trump não me parece tão anedótico e episódico assim. Eu diria que ele exprime um ponto de vista de grande parte da população norte-americana e de parte das elites econômicas e militares, políticas e militares dos Estados Unidos, no sentido de que há um diagnóstico de uma crise da hegemonia norte-americana, né? E ninguém precisa concordar com o modo como Immanuel Wallerstein, por exemplo, vem escrevendo sobre isso já há muitos anos, para perceber isso. Os próprios estrategistas norte-americanos, o próprio debate público nos Estados Unidos discute isso. E a resposta nacionalista, ultranacionalista, unilateralista, militarista que Trump tem dado a esse problema é uma resposta que representa uma corrente de opinião, tanto nas elites como em parte importante da sociedade norte-americana, bastante relevante e que é anterior à sua eleição. E que ajuda a explicar, inclusive, a sua eleição. Quer dizer, o slogan Let's Make America Great Again, ou America First, ou esses slogans, né, que pautaram a sua eleição, né, são bastante reveladores disso que eu estou assinalando. E não é por acaso que, ao contrário de Obama, que assim como Bush II e o próprio Clinton, na sua doutrina de segurança nacional, privilegiava o problema do terrorismo, etc., né, o Trump deslocou o olhar explicitamente para a China, como eu já me referi. A rigor, esse deslocamento já vinha se produzindo antes. O próprio Obama, quando pensou aqueles grandes acordos multilaterais, parceria transpacífica, TISA, etc., estava preocupado em isolar a China no plano econômico, comercial. O Trump preferiu dar uma outra resposta, guerra comercial, protecionismo, etc. Mas o problema é comum, como segurar a economia chinesa, né? A sua expansão especificamente na bacia do Pacífico. Querem preocupação mais tipicamente geopolítica do que essa? Olhando para a Rússia, né? O conflito com a Rússia não começa com Trump. A rigor, começa com Obama, né? Sobretudo a disputa ali em torno da Ucrânia. Aliás, aí é mais tipicamente geopolítico ainda, né? Porque no fundo o que estava ali em questão?
com a derrubada de um governo pró-russo na Ucrânia e a instauração de um governo nacionalista ucraniano pró-União Europeia. O controle sobre a Crimeia e Sebastopol, onde existe uma base naval russa há décadas, e que para a Rússia representa o seu acesso ao Mar Negro. Lembrando que o outro acesso que a Rússia tem ao mar é o oceano, é o oceano Ártico, que bom, é congelado, e um pedaço do Pacífico, ou seja, o Mar Negro é o acesso da Rússia ao Mediterrâneo e por consequente ao Atlântico, é fundamental. E o Putin não brincou em serviço, né, anexou a Crimeia. E os Estados Unidos não teve nada o que fazer a não ser impor umas sanções das quais os russos deram algumas risadas. Claro, teve alguns efeitos econômicos adversos, mas isso não fez muito dano ao poder do Putin dentro da própria Rússia. Mas vejam, eu estou trazendo esse exemplo de 4 anos atrás, e cujos desdobramentos estamos vivendo até hoje, né? Inclusive na convergência crescente entre Rússia e China, na medida em que os Estados Unidos procurou isolar a Rússia da Europa, para mostrar como isso se trata de um típico teatro de operações, para usar a expressão do Clausewitz, geopolítico. Né? Algo que Yellen, Haushofer, entre outros, iriam reconhecer claramente, né? Como um objeto geopolítico clássico, que está na ordem do dia. Né? Enfim, os exemplos poderiam suceder, mas eu estou querendo mostrar que tanto em sentido ampliado como em sentido estrito a geopolítica é de grande interesse hoje, com a vantagem de que temos uma série de ferramentas críticas vindas da economia política internacional, da teoria dos sistemas mundos, da dependência, da teoria gramsciana da hegemonia ou da abordagem Foucaultiana ou pós-estruturalista. Temos hoje uma gama muito mais variada de instrumentos para pensar a geopolítica para além do seu enquadramento conservador e organicista clássico, tornando muito mais complexas, inclusive, as relações entre Estados e complexificando também o modo como os Estados se constroem no espaço. Bom, quanto tempo eu falei até agora? 55 minutos. 55 minutos. Para concluir, eu queria dizer algumas palavras especificamente sobre a América Latina. Né? Quer fazer alguma interrupção para tomar água, café? Uma água pode ser, por favor. Se alguém quiser fazer uma pergunta sobre o que eu sobre essa exposição, podemos... Pergunta, mas para escutar, não para responder agora. Pode claro. Pergunta. Meu nome é Miguel Basic, Instituto de Economia. Olhando um pouco a mudança que ocorreu recentemente, né, das prioridades estratégicas dos Estados Unidos, né, nomeando claramente a China como um grande rival, né, e deixando de se preocupar com o terrorismo. Uma reflexão, tá certo? Um pouco da a mudança dos Estados Unidos ocorrida após o atentado das Torres Gêmeas, que foi bem no início do governo Biden. Isso levou, permitiu, né, aos Estados Unidos o acesso, justificar, né, o acesso militar nos países petrolíferos. Sim. Tá? Então, do meu ponto de vista, foi uma espécie de trabalho interno que permite justificar toda a ação militar seguinte, né? Afeganistão, Iraque, sei lá, Síria, etc., né? Através de distintos meios. Agora parece que, vamos supor, isso aí se considera como uma tarefa cumprida, né? Então, que permite, certo, dar mais ênfase a um rival mais claro, né? Que seria a China. Não sei qual é a tua interpretação em cima dessa mudança que houve assim, ao longo de 20 anos. Bom, mais alguma pergunta? Sim. Sim. Saiu recentemente um artigo na Nature
muito preocupante sobre um projeto logístico da China envolvendo rotas internacionais para deslocamento, né, envolvendo criação de estradas, de portos, de aeroportos, para a logística de circulação de mercadorias. Sim, para da Estrada da Seda, a nova Estrada da Seda. Isso. One World, One Road, enfim. Isso, eu gostaria também que você comentasse. E eu tenho outra pergunta. A que se deve a virada de Turquia nesta situação? Uma outra colocação, Sim. eu acho que o papel das corporações hoje sobre os estados. Que na verdade as corporações dominam vários estados, né? Então esse lance do estado só fica um pouco fragilizado em relação a isso, né? Que nem sempre as corporações são, por exemplo, uma influência grande aqui, a junção da Monsanto e Bayer, uma europeia, outra americana, e todas elas exercendo influência sobre os governos de vários locais. Né? Você quer responder as perguntas agora ou depois de que você terminar a sua pergunta? Eu vou responder as perguntas, aproveito e já engato com outro tema da minha exposição. Né? A questão do deslocamento do olhar dos Estados Unidos para a China e menos para os estados petrolíferos e do terrorismo. Eu diria que não é que ele deixou de olhar, esse é um teatro de operações fundamental, né, o Oriente Médio, até pela sua localização entre a Eurásia e a África, e como rota de passagem, isso já desde a antiguidade, mas também pela grande concentração de um recurso natural estratégico para os estados capitalistas modernos, que é o petróleo. E essa combinação torna essa região há muito tempo um teatro de operações privilegiado, desde antes da Guerra Fria, desde o período colonial europeu, e, enfim, o grande jogo entre Turquia, Rússia, Inglaterra e Alemanha, passando por todo o período da Guerra Fria e até hoje. Eu diria que os Estados Unidos continua fundamentalmente preocupado com essa região, mas ela se tornou um teatro de operações da sua disputa com o consórcio sino-russo ou russo-chinês. Acho que o caso sírio é bastante ilustrativo. Síria e Irã, né, são bastante ilustrativos, quer dizer, o zigue-zague dos Estados Unidos entre tentar derrubar Assad, depois deslocar o seu combate prioritário para o Estado Islâmico, o Daesh, que em parte foi oriundo de erros estratégicos dos Estados Unidos de tentar dividir a Al-Qaeda, acabou gerando algo pior, né? Mas isso permitiu, por outro lado, a entrada da Rússia com força, apoiando Assad, né? De um modo muito bem sucedido do ponto de vista militar. Não estou aqui entrando na questão humanitária, que é na Síria simplesmente desastrosa, né? Mas, para variar, as preocupações humanitárias dos Estados Unidos são absolutamente hipócritas, né? Quer dizer, a preocupação é quando as bombas que matam civis são derrubadas por aliados dos outros, dos russos, né? Não pelos seus próprios, como, por exemplo, a Arábia Saudita no Iêmen, né? Aí ninguém se preocupa muito. Mas o fato é, ali não é por acaso que o Trump está optando por dinamitar, por exemplo, o acordo nuclear com o Irã. O Irã hoje é uma economia poderosa no plano do Oriente Médio, uma potência de nível médio, se aproximou do Iraque pós-Hussein, que está tentando a duras penas se reorganizar depois do caos daquela intervenção militar americana e da guerra subsequente, né? Com uma coalizão majoritária xiita, o que o aproxima do Irã, da própria Síria de Assad, com quem o Irã tem uma relação histórica, mas também agora da Turquia, da China e da Rússia, né? O que para os Estados Unidos e para Israel é uma tragédia consumada, né? Então não é por acaso que os americanos estão elevando o tom naquela área, procurando antagonizar o Irã, inclusive para desespero dos próprios europeus, né, seus aliados históricos, né? De outro lado, você tem o problema da Turquia que foi levantado, né? A última pergunta do professor Henrique. Quer dizer, bom, a Turquia é um aliado histórico dos Estados Unidos, é parte da OTAN.
os militares turcos de perspectiva modernizante, né, herdeiros do kemalismo, né, desde a Segunda Guerra Mundial, se alinharam à órbita ocidental, né, desde a Guerra Fria, mas isso tem mudado no início do século XXI. Bom, primeiro porque a União Europeia bloqueou, por uma série de preocupações, inclusive com imigração e com um racismo culturalista mal disfarçado, né? Mas sobretudo por conta do problema migratório na Alemanha, etc. E o fato, enfim, o fato de que a entrada da Turquia iria colocar um Estado Islâmico dentro da União Europeia bloqueou o acesso da Turquia à União Europeia, que era uma antiga reivindicação das elites modernizantes turcas. E por outro lado, né, os Estados Unidos também não ajudou muito nisso. E isso coincide e se articula com a emergência de um movimento político islâmico, né, ainda que relativamente moderado para padrões fundamentalistas, mas reivindicando um nacionalismo islâmico com a ascensão ao poder do Erdogan, e que passa a deslocar o olhar da Turquia da União Europeia prioritariamente para o Oriente Médio, para a reinserção da Turquia como uma potência no Oriente Médio. E o que acaba, no cenário atual, aproximando a Turquia da Rússia e da China, né? E afastando a Turquia da OTAN. Então, o ataque à moeda turca, por meio das sanções norte-americanas, é uma tentativa de responder a essa autonomização geopolítica da Turquia, que já vinha se processando há alguns anos, né? Tem pouco a ver com... Nesse plano geopolítico, democracia é uma moeda de troca retórica, né, para variar. Porque é claro que, enfim, na mobilização da opinião pública interna e internacional, os meios de comunicação estadunidenses sempre colocam o Erdogan é um autoritário, o regime do Irã é fundamentalista, autoritário, radical. Bom, o que é a Arábia Saudita? Né? Uma monarquia absolutista que não tem constituição escrita, cuja lei é a palavra do rei, e a Sharia islâmica. Bom, tem coisa pior, no Irã as mulheres votam, podem inclusive ser eleitas, né? Fazem trabalho, estudam nas universidades, né? Ou seja, 2 pesos, 2 medidas, né? Então, no fundo, o que está são os sistemas de alianças, tá? Muito claramente, né? E isso vale para o caso turco também, quer dizer, na medida em que a Turquia se deslocou seu sistema de alianças para o Oriente Médio, para o Irã e para a Rússia, né, ela não chegou a sair da OTAN oficialmente, mas as relações se tornaram muito tensas, em particular pela política de Israel, que antes era um aliado turco, inclusive, né, os americanos passaram a jogar mais pesado no plano econômico, explorando fragilidades da economia turca. Acho que a outra pergunta, bom, é a rota da seda, né? A China, de fato, está investindo pesado nesse projeto de uma integração planetária por meio de um ambiciosíssimo sistema de estradas, ferrovias, portos, aeroportos interligados, né? Inclusive explorando o imaginário da antiga rota da seda que ligava o Império Chinês ao Ocidente, né? E agora, bom, imagino que você falou que é preocupante a coisa, e eu não li a matéria da Nature, mas certamente isso tem impactos ambientais gigantescos. A China não está exatamente tão preocupada com isso, ou melhor, até está, né? É curioso que a China, que, enfim, tem uma matriz industrial tremendamente poluente, a ponto de que mal se vê o sol em algumas grandes cidades chinesas, né? Você já deve ter visto aquelas imagens das pessoas na rua andando com máscaras cirúrgicas, que não conseguem respirar direito, enfim. Mas até por isso a China está tentando começar um deslocamento para matrizes mais limpas. Na mesma medida, e não por acaso, no momento em que os Estados Unidos com Trump saem dos acordos de Kyoto, Paris, etc., né, e reforça a matriz petrolífera e carbono dependente da sua economia, né? Então, mesmo a questão ambiental aí entra como
como recurso estratégico num grande jogo. Mas no caso da Rota da Seda, acho que o que mais chama atenção é que a China tem o projeto chinês de predomínio global se apoia nas grandes obras de infraestrutura. O Banco de Desenvolvimento da Ásia, criado pela China, que é uma espécie de BNDES imensamente avantajado, né? O nosso BNDES perto daquilo não é nada, né? Um Exim Bank imenso que a China criou só para financiar projetos de infraestrutura no ultramar, sobretudo na Ásia, né? Porque vejam a escala da coisa, né? A própria penetração chinesa na África, em Angola, Moçambique e na América Latina tem a ver, sobretudo, com acesso à terra, recursos naturais e grandes obras de infraestrutura, né? E os Estados Unidos, por outro lado, privilegia na sua estratégia de expansão a dimensão financeira, né? O capital financeiro. Então, inclusive, são duas apostas do ponto de vista da economia e política internacional diametralmente opostas. Me parece que, bom, depois eu falo sobre isso, mas só para deixar já enunciado, me parece que não é coincidência que nesse momento os Estados Unidos de grande importância, os seus aliados na América Latina e em outros lugares de grande importância ao combate à corrupção. Não me parece casualidade. Depois voltamos a isso, né? Mas só para responder a questão das corporações e estados. Olha, eu vejo com granos sabes isso. Desde os anos 90 se fala no governo mundial das corporações, da perda de importância dos estados nacionais. Pensando com a perspectiva do sistema mundo, que eu enunciei, e com a perspectiva marxiana de modo mais geral, não há capitalismo e corporações sem Estado. E vice-versa. Quer dizer, pensar Estado e mercado como polos opostos me parece uma tendência um tanto ideológica do liberalismo, né? Liberalismo no sentido amplo, tá? Não estou me referindo a neoliberalismo, não. No sentido amplo. Que acaba às vezes nos fazendo pensar o problema de maneira um pouco equivocada. Por que isso? Porque, historicamente, mercado e Estado se configuram como uma unidade, ainda que contraditória, mas como uma unidade. Eu posso dar vários exemplos, inclusive contemporâneos. Não vou nem pensar no nacionalismo econômico do Trump, vamos olhar para governos mais ortodoxos anteriores. O governo Clinton nunca deixou, por exemplo, todo o seu discurso de livre mercado, livre comércio, multilateralista, nunca abdicou da política protecionista norte-americana. Entra agora Bush, vamos lá, pegando desde Reagan, Bush Senior, Clinton, Bush Júnior, Obama, Trump. A política protecionista em relação à agricultura, metalurgia, etc., nunca foi abandonada. Na União Europeia, política agrícola comum, nunca foi abandonada. E não é por uma incoerência desses governos, isso é estrutural. Isso é estrutural. Não é só a incoerência entre o discurso para fora e a prática, não é casual. E eu dou outros exemplos, quer dizer, essas multinacionais, mesmo quando elas fazem fusões, aquisições, elas têm sedes, né? E isso é relevante, os seus centros de planejamento, P&D, desenvolvimento, ainda que as suas unidades de produção, comercialização e circulação estejam disseminadas pelo mundo, as suas sedes têm nacionalidade e, em última análise, respondem sim a um conjunto pequeno e poderoso de estados. O governo americano, se achar que é o caso, veta fusões. Já fez isso no passado. Sobretudo quando algumas grandes corporações estratégicas para os Estados Unidos estavam correndo o risco de falir e cair na mão dos chineses. Já fizeram isso. Farão de novo se for preciso. E mais, né? É interessante, né? Porque o pessoal que critica
custo da ideia de dependência, ou mesmo critica o estruturalismo latino-americano da CEPAL, no âmbito da economia e das trocas internacionais. Diz, bom, mas, por exemplo, a Alemanha e a China têm grandes investimentos nos Estados Unidos e vice-versa, então não dá para falar numa hierarquização centro-periferia tão simples. Bom, ok, isso é verdade. Entre as grandes potências, isso se dá mesmo. Agora, pensa a relação de investimentos entre os Estados Unidos e o Brasil, ou os Estados Unidos e a América Latina como um todo. É profundamente desigual. Né? E o Estado tem um papel, não qualquer Estado, mas os Estados hegemônicos, porque é aí que está. Né? Tem alguns países que são Estados no papel. Sei lá, Serra Leoa, Estado no papel. Não tem capacidade estatal praticamente nenhuma. Tem outros Estados que têm capacidades estatais mais desenvolvidas, mas cuja soberania é questionada, ou questionável. Né? Sei lá, a maioria dos Estados latino-americanos. Né? Você tem Estados cuja soberania extravasa as suas fronteiras internas e se exerce no internacional. Os Estados Unidos seria o melhor exemplo. Né? Então, eu diria que o Estado Nacional está longe de ter morrido. Eu diria que, para muitos Estados nacionais, isso que se chama de mundialização ou globalização, de fato representou um solapamento da margem de soberania que haviam conquistado até então. Para outros, não. Toda a estratégia chinesa, por exemplo, de inserção global, está calcada no poderio do seu Estado. E na capacidade do Estado chinês, inclusive, de orientar os capitalistas chineses aonde investir, fazer negócio com quem. Né? Bom, isso acho que alguma pergunta ficou de fora? Só uma complementação. Sim. Por exemplo, a Syngenta foi comprada por um único chinês. Por um único chinês. E é interessante porque a burguesia chinesa tem um poder econômico imenso, mas tem um poder político muito pequeno, muito pequeno. E é interessante observar os rearranjos dentro da China, né? Claro, eu não leio chinês, estou longe de fazer isso, nem pretendo fazer. Né? Mas, então isso me limita muito. Mas o que a gente consegue captar na imprensa internacional é interessante. Por exemplo, recentemente o presidente Xi Jinping conseguiu aprovar o seu direito a se reeleger de modo indefinido, né? E colocou a sua doutrina no mesmo pé da doutrina de Mao Tse-tung na Constituição chinesa. Quer dizer, é a primeira vez desde Mao que um líder chinês tem tanto poder. E mais, numa reunião do pleno do Comitê Central do Partido Comunista, o camarada Xi, né, fez uma preleção há uns meses atrás, exaltando a importância do Manifesto Comunista e dizendo que o partido tinha que voltar a ler, fazer uma reunião de estudos para ler o Manifesto Comunista de Marx e Engels. Alguém pode falar aqui? Isso não faz o menor sentido, né? A China já há 30 anos, numa estratégia de desenvolvimento capitalista. O que esse homem está dizendo isso agora? Isso é uma farsa? Não. Eu diria que ele está mandando um recado para os Estados Unidos e para a burguesia chinesa. Olha, quem manda aqui sou eu e somos nós. É o partido, é a burocracia estatal. Vocês, no caso a burguesia chinesa, são peças estratégicas no nosso jogo. Não queiram mandar mais do que nós. Não queiram mandar. Não. E para os Estados Unidos o recado também é claro. Nós não vamos liberalizar isso aqui politicamente. Nem pensem nisso. É um pouco o recado oblíquo, pelo menos foi assim que eu li. Eu diria que nenhum gesto de alguém como Xi Jinping é feito sem cálculo estratégico. Né? Então foi uma pura pantomima exaltar a importância do Manifesto Comunista. Né? Numa reunião que é uma reunião interna. Bom, mais alguma pergunta ou comentário? Agora você vai só falar da corrupção, né? Da combate à corrupção. Da América Latina. Isso, então só... depois no próprio comentário, uma repetição,
tá? Exatamente, considerando esse avanço da China na infraestrutura, a temporalidade desse avanço, esse combate à corrupção, que no caso do Brasil destruiu todas as empreiteiras que eram a peça estratégica brasileira para exercer sua potência no exterior, tá? E que possibilitou assim, está possibilitando a entrada chinesa, tá certo? Grandes obras públicas, aqui, a compra de todas as distribuidoras de luz, essa fragilização que nós causamos sobre o que seriam as peças estratégicas brasileiras para agir, por exemplo, na África ou com os vizinhos, né? Só isso eu queria que você comentasse, junto com o combate à corrupção. Como se vê que tudo isso se encaixa, né? Porque o combate à corrupção é realizado muito pela influência americana, né? Sabe, como Moro lá, tem grandes contatos com o setor jurídico dos Estados Unidos, provavelmente tem orientação, e vejo que muitos chineses estão se beneficiando disso, né? E eu tenho outra pergunta, né, que espero que toque a sua parte final da discussão. É uma geopolítica ao invés, invertida. Como pode pensar que uma geopolítica a partir da base da coisa? Então, bom, só para falar depois da... Bom, primeiro eu ainda posso colocar uma cunha de pergunta nisso. A professora André, é muito instigante a sua recuperação toda sobre essa história das ideias também, sobre geopolítica, isso também se desdobrando num plano histórico, para tentar pensar algumas coisas que estão acontecendo, talvez em certos focos desse teatro, né, de operações aí. E a gente tem se interessado aqui com meus doutorandos, né, para em alguns aspectos, examinar alguns aspectos sobre a participação de países e de empresas dentro da governança global do clima. E o que nós temos observado é que, compreendendo que o que temos em jogo, no fundo, é um recurso comum global, que é esse orçamento global de carbono, o quanto que se pode emitir ainda de gases de efeito estufa para que não seja disparado o tal do gatilho dos 2 graus Celsius, que pode trazer transformações dramáticas para o clima do planeta. Então, as negociações e os conflitos que se dão sobre essa quantidade ainda que se pode emitir, e que na verdade já está sendo, nesse momento, né, objeto de apropriação muito desigual por países e por corporações, né? E tentando examinar aí esse jogo de interesses nessas negociações, o que a gente observa, parece que isso nos permite observar, é algo de uma ação estratégica. No caso da tese de doutorado da Cristina, uma certa ação estratégica da China de mesmo fazendo toda a transformação que ela tem feito, investimentos em energias renováveis, né, aparecendo para o mundo aí como a grande investidora, patenteadora de energia eólica, energia solar, ainda com investimentos feitos no próprio país, e investimentos que ela está fazendo em outros lugares, aprofundando a face carbono intensiva desse desenvolvimento chinês, né? Então isso parece assim não sei, algo do tipo, dentro das negociações internacionais, aparecer com uma certa face, né, portadora de uma transformação tecnológica que pode permitir uma transição para baixo carbono, mas na verdade fazendo coisas que, bom, isso é mais uma área de negócios para os chineses. E do ponto de vista das empresas, não diferente. O Guilherme, na tese de doutorado dele, está olhando para as patentes das petrolíferas
das majors, né? Onde é que elas estão investindo? Estão investindo também nas renováveis e coisa e tal, mas temos visto uma atividade de produção de patente muito importante no que se chama de Carbon Capture and Storage, que é tecnologias chupadoras, a gente brinca, né? Chupadoras de gás carbônico, que na verdade significam possibilidade de, teórica, tecnologicamente falando, de continuar com o core business dela, produzindo petróleo, porque se a gente produz petróleo e é responsável por emissões, também estamos oferecendo aqui com a outra mão a possibilidade de capturar esse gás carbônico e continuar fazendo o uso do petróleo. Então, qual que é a chave de leitura que a gente poderia ter dentro dessa narrativa que você colocou para a gente hoje, para interpretar essas coisas que a gente está observando? Então, vocês conhecem muito mais o tema do que eu, teria muito mais a falar a respeito, né? Então, o meu olhar é de alguém que está longe de ser um especialista, muito longe mesmo, no caso, sobretudo, da questão climática. Agora, você mesmo já sugeriu na sua resposta algumas possibilidades de entender isso, né? Mas uma coisa que me chama a atenção é que toda a discussão sobre o clima no âmbito internacional se organiza nos anos 90, né? Justamente no auge do entusiasmo por ideia de nova ordem mundial e também no chamado consenso de Washington, um pouco a hegemonia neoliberal no seu ápice, né? De alguma maneira se procurou dar uma solução de mercado, como se diz para a coisa, né? Toda a ideia do mercado de carbono, né, que vocês citaram, né? Portanto, inclusive a partir de alguns economistas neoclássicos que postulavam a ideia de que justamente você tinha que tornar o meio ambiente algo rentável para as empresas, enfim, e que ao mesmo tempo, de novo, né? O mercado soluciona tudo, solucionaria inclusive, né, o problema ambiental, desde que se colocasse um conjunto de regras do jogo que orientasse as empresas nesse sentido. Então, a criação de um mercado de créditos de carbono e tudo mais. O problema é que isso não resolveu grande coisa, porque nós temos de um lado um sistema econômico, né, já secular, baseado na acumulação indefinida de capital, na expansão também indefinida da produção e do consumo, o que tensiona por si só, enfim, o substrato natural disso, né? Quer dizer, a relação homem-natureza levada à sua tensão máxima, e por outro lado, desde o final do século XIX, uma economia baseada em petróleo, né? Aliás, desde o século XVIII em carbono, né? Antes era o carvão, depois o petróleo, né? Queima de combustíveis fósseis. Quer dizer, junto essas duas coisas, você não ataca essas duas fontes do problema, né? Como nos organizamos para produzir e reproduzir a vida social, né? E qual a matriz energética disso, fica muito difícil equacionar a coisa, né? Fora que, do ponto de vista da ordem internacional, toda aquela expectativa de um multilateralismo virtuoso em torno de uma única grande potência foi por água abaixo, né? E é interessante, né, a dança das cadeiras nos Estados Unidos e China. Então, no governo Obama, os americanos usavam a energia limpa, ou tentavam usar, embora isso internamente fosse algo difícil de defender pelo lobby do carbono dentro dos próprios Estados Unidos, mas o Obama pretendia usar a migração como matriz energética limpa como modo de competir com a China e fustigar a China e competir com a China. Com o Trump a coisa se inverte, né? Os Estados Unidos abraçam de uma vez por todas a matriz de combustíveis fósseis, enquanto a China passa a usar o deslocamento para uma matriz supostamente limpa, sem abandonar a sua matriz carbônica, de modo a fustigar os Estados Unidos, né? No fundo, são preocupações geopolíticas que orientam ambos os polos. A questão é quanto tempo o planeta aguenta isso. Eu não sei, o que eu leio dos especialistas em clima não é nada animador a respeito. Não é nada animador a respeito. É engraçado que os chineses, em particular, até porque não tem que se preocupar com eleições a cada 4 anos e coisas do tipo, imprensa, lava-jato, nem nada.
né, eles fazem planejamento de 50 anos ou mais. Né? Eles fazem planejamento quase secular. Né? Eu fico me perguntando o quanto o clima entrou na conta deles. Né? Não tem muita transparência nisso, não? Não, nenhuma. Só fazer um comentário, Gilmar, lá da Engenharia Elétrica. Sim. André, parabéns aí pela sua explanação. Uhum. Quer dizer, a China tem 1 milhão de carros elétricos, Rosana, no mercado atuando. 1 milhão. 1 milhão eles chegaram a esse nível. Só que a energia elétrica para alimentar esses carros vem de termoelétricas. Então, a quantidade Movidas de a carbono. movidas a carvão. Então, a quantidade de carbono é muito maior que se tivesse carros comuns. E as baterias que são utilizadas? Tem o problema o problema histórico das baterias. Né? O pessoal aqui também, quando havia a crítica à matriz hidrelétrica aqui no Brasil, por de Belo Monte, dizendo, não, porque há baterias, a energia solar, as baterias... Bom, o que você vai fazer com essas baterias depois, né? André, só mais uma coisa, Sim. que talvez você tenha lido mais do que eu e você possa me responder. A guerra civil na Síria que ocorre hoje, toda aquela coisa maluca, está associado a crises hídricas que iriam ocorrer, que estavam ocorrendo, problemas ecológicos ali na área, e aí, vamos criar uma guerra para... Eu não sei se falta de comida, de água da população. Eu não sei se é tão simples, né? O que me preocupa é um certo retorno, por meio de preocupações ambientais legítimas, um certo retorno a um determinismo geográfico à la Hatzel, vamos dizer, no século XXI, né? Em novos termos. Eu diria que a política está na raiz dos conflitos. Os recursos naturais, sejam eles o petróleo ou a água, são objetos de disputa, sem dúvida nenhuma. E isso é fundamental. Mas a raiz dos conflitos, sobretudo quando eles descambam para o plano militar, está na política. Né? Isso o próprio velho Marechal Clausewitz, aquela frase famosa, sempre repetida, né? A guerra é política por outros meios, sugere um pouco isso. Né? Inclusive nas suas interseções com a religião. Né? Quer dizer, no fundo, você tem a chamada Primavera Árabe, né, cujo balanço ainda está por ser feito, né, que desestabiliza uma série de regimes na região, tanto de perfil monárquico, embora nesses em menor medida, como de perfil ditatorial civil-militar. E aí você tem o Ocidente observa isso como uma porta, uma janela de oportunidades para se livrar de alguns regimes que não eram exatamente indesejáveis, mas cuja autonomia de alguma maneira incomodava. Né? Gaddafi era um sócio já fazia algum tempo, mas ele tinha base de poder própria, não era tão confiável. Né? Fora que os ideólogos de política externa, sobretudo franceses e ingleses, mais do que os americanos, foram muito imbuídos dessa balela de exportar a democracia aí na ponta das baionetas, né? Com certo viés sionista em alguns casos, e promoveram aquela ação trágica da OTAN no caso da Líbia. E no caso da Síria se tentou algo parecido, só que ali a capacidade de resistência do regime foi maior, inclusive que contou com apoio com a retaguarda russa, né? Fundamental. E claro, o desastre humanitário é enorme. Agora, o que eu enfatizo é que nessa guerra não tem mocinho bandido. Né? Aliás, eu acho que em guerra nenhuma, mas nessa em particular, né, não tem. Água e petróleo são os dois recursos sempre em disputa ali. Não só na Síria, né? Veja no caso agora do recrudescimento dos conflitos na Palestina, né, por conta da política de expansão das colônias judaicas. A água é uma questão fundamental. Eles são regiões com acesso escassíssimo à água, né? Cisjordânia e faixa de Gaza. A única coisa que Israel faz é controlar o acesso dos palestinos à água. Fechar a torneira, literalmente. Então, merece uma crueldade humanitária brutal. Agora, tentando me encaminhar para o fim da exposição, para falar da coisa da corrupção, retomar uma observação que o Perry Anderson fez na conferência que ele deu aqui no Unicamp,
que nas escolas mais tradicionais de geopolítica na Europa e nos Estados Unidos, se tende a considerar a América Latina um teatro de operações secundárias. Em geral, o olhar está sempre voltado para a Eurásia, né? O grande maciço territorial da Eurásia. Sempre se volta para aí. Mas o que o P. Henderson procurou mostrar é que não é bem assim. Não só a América Latina foi uma região de conflitos geopolíticos clássicos. Pegar as guerras latino-americanas do século sul-americano do século XIX, guerra da Tríplice Aliança contra o Paraguai, guerra do Pacífico entre o Chile versus Peru e Bolívia, né? Guerras também entre Peru, Colômbia, enfim, Equador e Peru, né? São todas as guerras que se deram na América do Sul entre a primeira metade do 19 e a primeira metade do 20, ou a guerra do Chaco entre Bolívia e Paraguai, são guerras tipicamente geopolíticas. Tipicamente. E, não por acaso, né, como eu mencionei no caso do Brasil, do Meira Matos, do Golbery, a América Latina testemunhou o desenvolvimento de escolas nacionais de geopolítica próprias. Até porque ela tem estados nacionais estabelecidos desde o início do século XIX, antes, inclusive, do surgimento da Alemanha e da Itália, por exemplo. Mas uma outra observação que o P. Henderson faz, que eu acho importante, é que a América Latina, pelo menos desde o trabalho do Spykman, nos anos 40, é um teatro de operações importante para os Estados Unidos. Inclusive no contexto da Segunda Guerra Mundial. Não é por acaso que os Estados Unidos envidaram tantos esforços para ganhar o apoio dos países latino-americanos contra os nazistas. Uma disputa geopolítica por excelência, né? O caso mais óbvio é o da negociação que Getúlio Vargas, com a maestria que lhe era peculiar, fez com Roosevelt para apoiar os Estados Unidos, contrariando inclusive a ala pró-germânica do seu próprio governo, né? E permitindo a instalação da base aérea de Natal dos americanos, mas ganhando em troca nada mais nada menos que a CSN, a Siderúrgica Nacional Volta Redonda. Então, mesmo antes da Revolução Cubana, antes de que a Guerra Fria entrasse em cheio no hemisfério, a América Latina era um teatro de operações importante. E eu diria que hoje, aí eu entro mais no tema da corrupção, ela está se tornando cada vez mais. Porque, como vocês mesmos observaram, o jogo se tornou mais bruto, mais duro, e os chineses entraram com muita força, né? Às vezes um certo esquematismo associando os chamados governos progressistas da primeira década e meia do século XXI na região a uma aproximação geopolítica da China. Isso é mais claro no caso nicaragüense, talvez, mas o fato é que os chineses jogam de todos os lados, né? Então, claro que tinha uma parceria estratégica com o Lula e com a Dilma, aqui no caso do Brasil, por conta dos BRICS, mas teve a destituição da Dilma, entrou o Temer e os chineses continuaram fazendo negócios. E não só você observou o caso da entrada deles no mercado de empreiteiras com a destruição das nossas empreiteiras, né, por operação Lava Jato, mas eu poderia citar, por exemplo, o dos chineses no mercado das terras, né, o interesse deles naquela emenda constitucional que levantaria o teto à venda de terras a estrangeiros, né. Agora, eles não são tontos, né? Eles jogam dos dois lados, mas eles sabem que parte da ofensiva neoconservadora na região é estimulada por preocupações dos Estados Unidos com a presença chinesa e russa, econômica e mesmo militar na área, que os Estados Unidos sempre viu como uma extensão da sua área de segurança nacional, sobretudo o Caribe e o Istmo centro-americano, mas a própria América do Sul entra na estratégia política americana como uma extensão dessa área de segurança nacional e como uma área de influência, pelo menos, privativa. Então, para os Estados Unidos, a entrada dos russos chineses no plano econômico e no plano militar na região é bastante preocupante. Então, no caso da corrupção, teve um autor grego, Bratsis, que publicou um artigo que foi traduzido aqui na revista Crítica Marxista do IFISH, muito interessante, ano passado, sobre como a corrupção se tornou
um recurso estratégico, o combate à corrupção, na competição, na competição entre as grandes corporações multinacionais. Tem um colega, por outro lado, tem um colega lá no departamento, o Frederico Almeida, que é especialista em direito, é formado em direito inclusive, e tem feito estudos sobre os acordos de cooperação internacional entre os ministérios públicos e a relação entre os acordos de combate à corrupção, de combate à lavagem de dinheiro e terrorismo, etc. E como isso tem sido fundamental para a socialização, por exemplo, de juízes e promotores brasileiros numa cultura internacional de combate à corrupção que não só exporta seletivamente institutos jurídicos norte-americanos para um ordenamento jurídico estranho a eles, que é o ordenamento jurídico brasileiro, mas que também exporta uma certa ideologia de que a soberania nacional é um obstáculo ao combate eficaz à corrupção. E tem muito a ver com a Lava Jato. Eu não estou aqui defendendo nenhuma teoria conspiratória, e muito menos é o caso do trabalho do Frederico, mas ele tem apontado, e outros têm apontado também, esse fato, né, de que essa força-tarefa foi socializada por acordos, inclusive, de cooperação estabelecidos no próprio governo Lula, essa é a grande ironia da história, numa cultura jurídica e política que pensa a soberania nacional como um problema a ser tirado do caminho, né? E todo o discurso de legitimação da Lava Jato passa também por aí, né? E até a própria ideia de que as empresas brasileiras seriam mais corruptas, como a Odebrecht, seriam mais corruptas, por exemplo, do que correlatos norte-americanos, né? Que é um pouco sugerida às vezes, que a abertura do mercado de engenharia pesada seria boa, benéfica no sentido de relações mais virtuosas entre o Estado e o mercado, o que, para quem conhece as práticas da Halliburton no mercado internacional, por exemplo, na guerra do Iraque, não faz o menor sentido, né? É ideologia. Agora, me interessa saber se a Lava Jato nasceu em Washington ou não. Não há provas, evidências disso, vai demorar muito tempo para a gente ter acesso a arquivos que o comprovem. Agora, que ela no mínimo foi conveniente e que há uma relação de cooperação entre os Estados Unidos e a Lava Jato, o Departamento de Justiça dos Estados Unidos e a Lava Jato, para além dos marcos, dos acordos, uma cooperação mais íntima, inclusive, para além dos marcos, dos acordos vigentes, isso foi assumido publicamente em seminários conjuntos desde o ano passado. Está publicado, não é segredo nenhum, né? Os efeitos estão aí, inclusive do ponto de vista econômico, os efeitos estão aí, né? Então, né, a julgar a longo prazo. O fato é que o combate à corrupção, quer dizer, tem sido uma bandeira neoconservadora importante na região, no Brasil, na Argentina, no Equador, né, mais recentemente. Agora, o jogo na América Latina não se restringe a isso. As situações na Venezuela e na Nicarágua mostram que ele pode se tornar muito mais dramático, né, e descambar quase para o terreno militar. Ou seja, a América Latina se tornou um teatro de operações clássico, né? O que é muito perigoso. Eu gostaria de terminar com isso. Independentemente das antipatias ou simpatias que se possa ter por Daniel Ortega ou por Nicolás Maduro, quer dizer, pensando em termos geoestratégicos, o que o Brasil tem a ganhar com a destabilização do seu vizinho ao norte? A democracia vai voltar. Me parece duvidoso. Me parece que o problema é muito mais complexo e que nós não temos nada a ganhar com uma estratégia que é algo que tem se defendido pelo Trump, pelo Mike Pence, etc., pelo Mike Pompeo nas suas visitas à região, de desestabilização e de intervenção no limite militar do nosso vizinho. E não me parece casual, inclusive, que a Colômbia foi recentemente incorporada, vejam, isso é inédito, como sócio, como país, membro associado da OTAN. Não como membro pleno, mas como membro associado. A OTAN nunca teve um país membro na América do Sul, aliás, ela chama a Organização do Tratado Atlântico Norte, não do Atlântico Sul. Quer dizer,
Isso é inédito. E revela uma preocupação dos americanos bastante profunda, inclusive disposta a promover uma escalada regional sem precedentes. Do ponto de vista brasileiro, me parece que o que seria mais razoável era apostar em promoção de acordos internos de pacificação, por exemplo, da Venezuela ou da Nicarágua. Não é a orientação do atual Itamaraty, lamentavelmente, do meu ponto de vista, lamentavelmente. Quer dizer, a opção de um alinhamento automático com os Estados Unidos, que não é inclusive a melhor tradição da nossa política externa, nem a mais longeva, né, pode ter um custo bastante desagradável na região. Espero que não venha. Então isso é outro bom exemplo de que, quer dizer, não ler a crise venezuelana, por exemplo, do ponto de vista geopolítico, ele é apenas como uma crise, um conflito entre democracia, totalitarismo, liberdade, ditadura, me parece uma irresponsabilidade enorme da maioria dos meios de comunicação brasileira, de grande parte dos formadores de opinião, não só conservadores, mesmo alguns colegas à esquerda, por quem tem grande respeito. E o caso do Brasil? O que tem o caso do Brasil? Análise do que está acontecendo no Brasil em função da geopolítica internacional, bom, acho que, especificamente dos Estados Unidos. Bom, acho que eu já apontei um pouco nessa direção, né? A Lava Jato é um bom exemplo, acho que ela deve ser lida em termos geopolíticos e há elementos, inclusive os elementos públicos suficientes para fazer essa leitura. As próprias declarações de membros do Departamento de Estado dos Estados Unidos em seminários conjuntos com a Força Tarefa, o MP Federal aqui no Brasil e lá nos Estados Unidos, né? E, de novo, não é uma coisa homogênea, né? Porque o Estado americano, ou as classes dominantes, não são um todo compacto, né? Você tem dentro do Estado grupos de interesse, frações políticas que têm vinculações com frações de classe específicas, que têm políticas próprias. Então, quer dizer, o vínculo do Moro não é com o Estado norte-americano como um todo, mas com frações específicas ali dentro. Quer dizer, e aí seria importante olhar não só as empresas que bancam os seminários, conference-calls, dos quais ele vai participar lá em Washington e Nova York, mas quais são os think tanks no quais ele circula para dar palestra, quem são os grupos no Ministério da Justiça dos Estados Unidos que o recebem, né? Quais são as universidades em que ele circula, quer dizer, para sugerir quais são os grupos dentro dos próprios Estados Unidos que estão apoiando isso aqui dentro, porque, por outro lado, o Lula, desde a prisão, conseguiu publicar um artigo em português recente ontem no New York Times. Não é qualquer coisa. Isso passou pelo editor do Times, né? Ele quis publicar. Ou seja, os grupos em disputa aqui no Brasil têm seus respectivos aliados nos Estados Unidos. E não se enganem, a nossa eleição agora em outubro tem interesse estratégico para os Estados Unidos. E para decidir esse jogo latino-americano, que a rigor, eu diria que não é que você teve a onda progressista foi varrida por uma onda conservadora. Você teve uma contraofensiva conservadora importante, que obteve vitórias estratégicas importantes, mas você tem uma espécie de empate catastrófico, para usar uma expressão do Gramsci. A América Latina está profundamente dividida. E o que acontecer no Brasil, assim como o que aconteceu recentemente no México, vai ser importante para tentar ver quem vai levar melhor nessa. E só para concluir mesmo, professor Henrique, o senhor me perguntou da população, né? A preocupação geopolítica clássica é com o território. Mas eu diria que se você quiser pensar a população, a chave mais interessante está menos na geopolítica e mais na biopolítica. E aí a obra de referência é o Foucault, né? O Nascimento da Biopolítica, em que ele procura pensar território, população e as políticas de controle e de dominação e de disciplinarização, não só do território, mas também
dos corpos controle populacional como o elemento chave na formação dos estados. Mas Foucault não é conhecido da população. O quê? O Foucault O que tem? é praticamente um desconhecido. Na área de ciências sociais, não. Não, Enfim, falando em termos de população. Não, mas eu estou me referindo à sua pergunta anterior, que era como pensar a população como variável geopolítica. Como pensar uma geopolítica ao contrário, Ah, a partir entendi. da população Entendi. na base. Né? Então, esse aqui é um problema, né? A geopolítica sempre foi, não por acaso, um instrumento, digamos, de política de Estado e algo mantido convenientemente em círculos de especialistas mais ou menos restritos. Óbvio, né? O poder, historicamente, sempre se preocupou com o segredo de Estado. Né? E não é conveniente você difundir certas coisas. Por isso que o debate público sobre questões como Síria, Venezuela, Turquia, em geral, é sempre levado pela imprensa na chave do liberdade versus ditadura, democracia versus totalidade. Desde a Guerra Fria, essa é uma retórica recorrente. Né? E do outro lado também se faz um jogo parecido, né? A soberania nacional versus o imperialismo, e por aí vai. Né? O fato é, fazendo uma analogia com Maquiavel, né? Maquiavel escreveu O Príncipe. E ele foi muito criticado, não só pela Igreja Católica, mas inclusive por monarcas, né? Frederico II da Prússia, Napoleão. Curiosamente, pessoas que foram muito maquiavelianas no seu proceder, assim como a própria Igreja. E no fundo, grande parte do incômodo do Maquiavel, que existe até hoje em torno do Maquiavel, não é porque ele era um imoral ou um amoral, mas porque ele ensinou, ao publicar um livro, sistematizando para qualquer leitor que soubesse ler e escrever em italiano. Ele não escreveu em latim, ele escreveu em italiano. O proceder habitual dos príncipes, quer dizer, ele deu lições não para os príncipes como ele pretendia explicitamente no livro, mas para o povo. Rousseau diz isso, né? A pretexto de dar lições aos príncipes, Maquiavel deu valiosas lições ao povo. Então, da mesma maneira, eu diria que difundir a geopolítica e preocupações geopolíticas nas escolas, nas universidades, nos meios de comunicação, é uma maneira de tornar o público geral menos ingênuo e mais crítico na hora de ler jornais e na hora de avaliar a política externa. E a política nacional também, por consequência. Sim, porque a política nacional nunca é puramente interna, assim como a política externa nunca é puramente internacional. Mesmo com 30 milhões de analfabetos e analfabetos funcionais do país. Mas a minha preocupação não está com os 30 milhões, esses eu diria que são até bastante realistas na hora de votar. Essa gente se preocupa com a sobrevivência do dia a dia. A minha preocupação é com 30 milhões da classe média brasileira que tem diploma pendurado na parede e que se julgam esclarecidos, né? Mas que... Vão votar no Bolsonaro. Ou que, mesmo que não, mas que abrem o jornal e falam: ai, realmente, coitado dos sírios, como o Assad é um bandido, sanguessuga. Ai, coitados dos venezuelanos, como Maduro é um bandido, sanguessuga. Ok, eles não são flor que se cheire, realmente, mas é isso mesmo que está em jogo? Né? É isso mesmo que está em jogo? Ou não, o debate aqui no Brasil entre os corruptos e os honestos, é isso mesmo que está em jogo? Quer dizer, um pouco de realismo maquiaveliano de geopolítica não faz mal a ninguém. Eu diria que é isso. Você pode Parabéns, André.